Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3, e nos versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa é uma afirmação de Paulo muito bem conhecida. Mesmo para aqueles que não conseguem talvez citar os dois versículos todos de cor, no mínimo quando a gente começa, você já sabe para onde vai a conversa. É um texto que normalmente está marcadinho, grifadinho na Bíblia de muita gente. No entanto, apesar de ser um texto muito conhecido, eu diria que ele ainda não é tão compreendido. A pergunta a ser feita é: do que exatamente o apóstolo Paulo está falando e declarando? Durante muito tempo, eu achava que Paulo estava falando de uma vida pregressa, antes da conversão. Até porque essa definição caberia na vida de muitos de nós. O que antes para mim era lucro, que eu dava moral, valor, importância, né? As bebedeiras, os vícios, as gratificações da carne. Agora, com a conversão e a mudança de valores que nós passamos, a gente rebaixa a classificação. Daquilo que antes a gente acreditava ter sido lucro, agora a gente entende que foram, na verdade, perda. Perda no relacionamento com Deus, perda muitas vezes no ambiente familiar e no relacionamento com outras pessoas. E a razão pela qual muitos de nós acabamos pensando isso é porque, de alguma forma, isso cabe na nossa história. No entanto, eu quero te mostrar que não era bem disso que o apóstolo Paulo estava falando. Na verdade, dá para eliminar essa suposição de que ele está falando de pecado ou práticas erradas, quando ele faz a afirmação, no início do versículo 8, eu considero tudo como perda. Então ele não está falando só de pecado ou de coisa errada. Há uma mudança que acontece na vida de Paulo, no que diz respeito à classificação dessas coisas. Coisas que antes, e quando ele fala de lucro para perda, obviamente ele não está falando de uma capacidade de mensurar isso materialmente. Ele está falando de coisas que tinham muito valor, coisas que tinham importância, mas perderam o seu valor e perderam a sua importância. A razão pela qual isso aconteceu é óbvio, quando ele diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Mas antes da gente falar do impacto que essa experiência teve, é importante a gente entender do que Paulo está falando. E uma regra básica de interpretação bíblica é a gente deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Eu lembro que desde garoto eu via meu pai repetir muito um ditado bem conhecido no meio evangélico. Ele dizia que texto sem contexto não passa de pretexto. Então, normalmente, você precisa questionar quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, né? Em que ambiente ou contexto escreveu. E não dá para a gente pegar o versículo 7 e 8 de forma isolada e tentar entender toda a mensagem dele. Então eu quero que você volte agora, 3 versículos antes. Nós lemos os 7 e 8 de Filipenses 3. Eu quero que a gente leia os versículos 4, 5 e 6. Porque eu acredito que isso vai nos ajudar a entender melhor do que o apóstolo Paulo estava falando. Ele começa dizendo no 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Vamos fazer uma pausa, olha para cá, o que é confiar na carne? Ele não está dizendo que fazia uma oração olhando para o braço, esperando que aquela carne diante dos seus olhos lhe atendesse. O termo confiar na carne fala, na verdade, de alguma forma, confiar e valorizar as habilidades humanas, ou aquilo que eu e você podemos fazer ou produzir sozinho. Quando Paulo está dizendo bem que eu poderia confiar na carne, ele está dizendo se alguém acha que poderia se achar. Se alguém acha que poderia pensar ser grandes coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, eu ainda mais. É assim que ele termina o versículo 4. Por que que ele está fazendo essa afirmação? Versículos 5 e 6 explica. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que Paulo está falando? A expressão circuncidado ao 8º dia, se a gente fosse tentar usar algo parecido com isso,
Na versão cristã evangélica moderna, seria mais ou menos assim: nascido e criado num lar evangélico, apresentado na igreja desde criancinha, desde garoto. Depois ele segue, e quando ele usa a expressão hebreu de hebreus, ele está dizendo: minha caminhada com Deus, ela tem início na minha vida a partir da minha circuncisão, já o 8º dia. Mas na minha família existe história de relacionamento com Deus que vem de muitas gerações. Nesse momento ele está remontando a uma ascendência e diz: meu pai, meu avô, meu bisavô, muita gente, muitas gerações antes de mim já adoravam a Deus, criam em Deus, obedeciam em Deus e viviam esses preceitos que geração após geração estão sendo transmitidos. Porque nas famílias de muitos de nós, a fé é algo relativamente recente. O primeiro convertido na minha família foi meu pai. Eu sou a 2ª geração, meu filho já é a 3ª. Não é frequente você encontrar pessoas que já têm aquele histórico de muito tempo de fé. A gente encontra, mas não é frequente. Um dia desse encontrei um pastor Silas, que ele disse que já é a 6ª geração de pastores. E ele tem um filho no ministério, que já é a 7ª. Quando ele falou isso, eu falei: você tem certeza? Dá o nome de todo mundo aí que você pesquisou. E ele me deu. Eu olhei para ele meio que de boca aberta e falei: meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. 7 gerações de pastores. Falei: isso é pedigree, já garantiu a qualidade no mais alto nível. É basicamente disso que Paulo estava falando. Aí ele segue e diz: quanto à lei, fui fariseu. Os fariseus eram parte do grupo que a gente poderia classificar como a mais severa seita dentro do judaísmo. Era o que em alguns círculos, alguns de nós hoje classificaríamos de os devotos, os carolas, os beatos. Irmão, pensa na turma dedicada, eram os fariseus. O único ponto aparentemente negativo que Paulo introduz nessa lista é ter perseguido a igreja. Mas na hora de falar de ter perseguido a igreja, ele diz assim: quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Ele está dizendo: perseguir a igreja foi uma mancada, mas a motivação era boa. Foi zelo que me levou a esse lugar. Escrevendo aos Romanos, ele explica que a atitude dele, de zelo dele, como da nação de Israel que rejeitou a Cristo, foi zelo sem entendimento. Mas ele continua chamando de zelo. E para acabar, ele termina com uma afirmação para lá de ousada, quando diz: de acordo com a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que Paulo está dizendo? Pega as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei, tenta apontar o dedo e achar na minha vida onde foi que eu quebrei um deles sequer. Sabe o que Paulo está dizendo? Se algum de vocês acha que pode, por algum momento, imaginar que é o cara, eu muito mais. É aí que ele diz: mas o que para mim era lucro. Do que ele está falando? Não é de pecado, é de performance religiosa. Mas o que para mim era lucro, aquilo que eu dava tanto valor, está nesse lugar, se transformou em perda. Por quê, Paulo? Porque eu descobri algo que vai além da performance religiosa. E aí é difícil ele descrever, ele usa uma palavra difícil de traduzir que fala de algo muito superior. A minha tradução diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo está dizendo: eu entrei num lugar de conhecimento, de revelação de uma pessoa que produziu dentro de mim algo que é uma resposta que eu não explico de outra forma a não ser ter sido cativado por ele. É por isso que Paulo diz: por amor do qual. Ele diz: o entendimento de quem é Cristo gerou um impacto e uma resposta tão grande que qualquer outra coisa que eu valorizava, que pudesse concorrer com quão importante ele é, perdeu completamente a sua importância. E eu não consigo falar desse texto sem voltar 10 anos atrás, que foi quando Deus começou a me fazer entendê-lo um pouco melhor. Eu tive uma experiência inesquecível, um marco, um divisor de águas na minha vida, que aconteceu em fevereiro de 2010, lá em Curitiba. Mas para contar a história, eu preciso voltar um mês e meio antes, no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, eu estava almoçando e, enquanto almoçava, conversando com a minha esposa sobre o culto da virada que teríamos à noite, nossas expectativas para o próximo ano, o que estávamos esperando em Deus, no relacionamento, não só no ministério. E eu lembro que eu terminei de almoçar, empurrei aquele prato já praticamente vazio para o lado. E de repente eu olho para minha esposa e eu falo o seguinte, eu digo para ela: nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada, eu só vou tomar água nas próximas 3 semanas. E quando eu falei isso, minha mulher regalou os olhos um pouquinho mais do que o normal e ela disse: Deus está te pedindo isso?
Ela estava um pouco preocupada, eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado mais do que 2 semanas. Eu falei, não, Deus não me pediu isso. Eu vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu quero ir mais longe. Eu quero entrar num lugar mais profundo nele. E eu me recuso a parar onde eu estou. Eu quero mais. E eu falei, tem mais. Eu não vou só fazer o maior jejum da minha vida. Eu falei, eu quero me doar a Deus em todas as áreas. E eu decidi que naquele ano de 2008 eu faria dele o ano da busca. Eu decidi não só fazer o meu maior jejum, decidi ler a Bíblia como eu nunca tinha lido. E naquele ano, só naquele ano, que de vez em quando a turma aumenta história. Encontrei um esse dia, falou para mim como se isso acontecesse todo mês. Mas naquele ano, só naquele ano, uma única vez, eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, a Bíblia toda, no mês. Eu estava decidido a entrar nesse lugar, me doando a Deus sem reserva. Então passaram-se as 3 semanas, terminei o jejum, sobrevivi. E agora nós estamos em meados de fevereiro. Era mudança de quinzena. Ainda me lembro, uma terça-feira à noite, dia que nós tínhamos uma reunião com a nossa liderança. A gente nem chamava aquilo de culto, para nós é só um treinamento. Normalmente a gente gastava tempo ou motivando, encorajando esses líderes, ou trazendo algum alinhamento doutrinário ou da visão de trabalho. Então normalmente a gente tinha uma oração, aquela palavra, e a reunião era curta e objetiva. A gente não tinha louvor, não tinha oferta, não tinha nada disso. E lá estamos nós, e quando começamos aquela primeira oração para dar início à reunião, alguém que estava na reunião passou a mão no violão, olhou para mim e fez um sinalzinho com o dedo, tipo assim, só uma. E eu lembro que eu fiz o sinalzinho de volta e disse, só uma. Tipo, não cante mais do que uma, porque esse não é o nosso propósito. Mas enquanto a gente cantava aquela canção, eu ainda estou tentando até hoje entender o que foi que aconteceu. A geração de meus pais perguntaria, alguém anotou a placa do caminhão que atropelou a gente? A nova geração que é mais digital, né, diria que alguém lá no céu apertou aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E de repente, irmão, algo mudou. Mas assim, num instante. Eu acredito nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria reproduzir algo tão simultâneo. Mas num instante, nós estávamos cantando aquela canção do Marcos Witt, eu te busco, te anelo, te necessito. E de repente apertaram o botão que ativou o modo glória. E todo mundo. Eu não posso dizer todo mundo, que eu não olhei na cara de 100% das pessoas. Mas eu vou te dizer, no mínimo, uma grande maioria começou a chorar. E não era um choro qualquer. Alguns choravam quase convulsivamente. Alguns choravam, como diria o mineiro, com força. Eu chorava que nem criança. E o pior que eu não sabia porque eu estava chorando e porque é que os outros estavam chorando. E parece, pela expressão de muitos, que ninguém, a princípio, estava entendendo. Mas daqui a pouco começa a vir uma impressão do Espírito Santo, no meu espírito, de que Deus estava tentando nos levar a um lugar de arrependimento. Arrependimento por não estar buscando a Deus como nós deveríamos. E a coisa, irmão, estava boa para mim até chegar nesse ponto. Eu queria estar aqui contando para você, quando chegou nesse ponto, falei para Deus, é verdade, o Senhor está certo, nós estamos sempre errados, mas não. Me bateu um senso de injustiça e de indignação. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado, já vou explicar essa frase. Eu estava orando todo dia, não só no meu tempo devocional, eu tentava passar a maior parte do tempo, né, durante o dia, numa conexão, separando alguns momentos para ter mais qualidade. Eu estou pensando, eu fiz desse ano um ano da busca. Qual era o sentimento? É lógico que eu não verbalizei. A gente aprende a ter respeito com Deus. O problema é que com Deus você não precisa verbalizar. Como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Você sentiu, ele ouviu. Você pensou, ele ouviu. Que você vai sentir ou pensar daqui a alguns anos, ele já ouviu. Pensa na relação transparente com Deus, é a sua. E naquela hora o sentimento veio, eu mordi a língua. Mas é como se tudo dentro de mim quisesse gritar para Deus, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Porque na minha cabeça eu estou dando o meu melhor e eu ainda tenho que me arrepender. E foi naquela hora que eu ouvi uma frase, o Espírito Santo falou nítido e claro. A frase virou o tema dessa mensagem, a frase virou o tema do livro. Eu ouvi a frase, até que nada mais importe. De uma forma amorosa que chegava a constranger por causa daquela reação minha. O Senhor diz, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. E Ele me diz, nesse momento, você não está caminhando para lá. Você fez de 2008 o que você intitulou de um ano da busca, mas a única coisa que você melhorou foi a performance da busca. O seu coração não está mais interessado em mim do que estava antes. Você está quebrando os seus recordes, mas não está necessariamente me desejando mais do que desejava antes. E a casa caiu.
foi quando, é como se esse texto de Filipenses aparecesse na minha frente, e eu entendesse que Paulo está dizendo que para mim era lucro, aquilo que eu valorizava, até porque me dava o direito de me orgulhar, de jogar na cara dos outros, você confia na carne, eu ainda mais. Ele diz, a valorização de tudo isso ruiu diante do entendimento do que é valorizar a pessoa, do que é ansiá-lo, do que é desejá-lo. E de repente eu comecei a entender, irmão, nunca tinha ouvido até aquele dia alguém falar da performance da busca. Mas de repente os textos começam a encaixar na minha mente como fosse um quebra-cabeça sendo montado. Eu lembro de Jesus falando para os judeus dos seus dias, da sua geração, foi a respeito de vós hipócritas que Isaías profetizou. Ele não está dizendo que Isaías não tinha falado com os seus contemporâneos. Ele está dizendo que Isaías falou, não se limita a eles, se estende a vocês cerca de 700 anos depois. E quero te dizer que se estende porque Isaías denunciou um comportamento humano, que é comum a qualquer tipo de gente, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. E se isso replicava os 700 anos depois, não pense você que 2.700 depois não nos alcança. Do que é que Jesus falou? Marcos 7, 6 e 7, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós achamos que a adoração tem a ver com o barulho, o ambiente de festa que nós criamos. Eu quero te dizer, isso é um grande engano. Nós podemos ter uma performance do que a gente acredita ser adoração fantástica, e o coração ainda está longe e distante dele. Aliás, a Bíblia diz em 1 Samuel 4, que nos dias de Eli, quando trouxeram a arca de Deus ao campo de batalha, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Os filisteus ficaram apavorados ao ver aquele cenário de júbilo, de festa e adoração. Irmão, ninguém valorizava a presença simbolizada na arca. Eles trataram aquela arca como um mero amuleto, como um mero talismã, como algo que ia resolver encrenca, e que quando não resolveu e se perdeu na guerra, ninguém naquela geração moveu um dedo para ir atrás. E muitas vezes eu e você estamos fazendo a terra estremecer. A gente honra com os lábios, mas isso não significa que o coração esteja se aproximando dele como deveria. Naquele dia ele me fez perceber esse cenário de performance religiosa se repetindo na Bíblia. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse. Apocalipse 2, de 2 a 5. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Nós temos uma progressão aqui de alguém que é ativo, de alguém que vai para um nível maior de dedicação, até chegar naquele de sangue nos olhos e faca no dente. Ele está falando de uma igreja de alta performance. O que você encontra lendo o livro de Atos, a Epístola aos Efésios, lendo a história dessa igreja, e nessa carta ao Apocalipse, era uma igreja de alta performance. Aliás, tinha também uma alta resiliência. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. A igreja tinha controle de qualidade, se a gente pode chamar dessa forma. O Senhor diz, puseste a prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E com todo esse louvor e elogio, o Senhor ainda diz, mas tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz, a performance de vocês está lá em cima, estratosférica, mas a paixão, o desejo por mim está lá embaixo. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse, você está parecendo aquele homem da história do supermercado. Eu entendi na hora. Para você entender o que ele falou para mim, eu preciso te contar uma história. Qual é a história? No início ainda do meu ministério pastoral, esse ano vou completar 25 anos pastoreando. Vou completar daqui a alguns meses 23 anos de casado. Então faz menos de 23 porque eu era recém-casado. E eu fui atender e mediar uma situação de um casal que brigou. Na verdade, a gente não gosta de dizer que o casal brigou. A gente diz que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Exageraram na comunhão, saiu faísca para todo lado e me chamaram para ajudar a resolver. Quando eu chego naquela casa, pensa no marido alterado. Pensa no camarada, parecia um vulcão, erupção, indignado. Quando eu entro, ele foi logo falando, pastor, que bom que o senhor veio, essa mulher é uma louca. Falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. O que é que está pegando? Ele falou, pastor, nós temos aí perto de 20 anos de casado. Não lembro se era um pouco menos ou um pouco mais. Vou ficar com perto aqui para não errar. Nós temos perto de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Aí ele faz o desabafo, pastor, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só, o sindicato é grande. Ele falou, bom, o ponto não é esse. Esses dias atrás, eu ofereci, sem que sequer ela pedisse, eu ofereci para ir com ela no supermercado, porque queria agradar essa criatura. E quando nós voltamos do mercado, o senhor acredita que essa mulher, essa louca, me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado? Ela não sabe o que é, ele estava indignado. Enquanto ele estava todo alterado, a irmã quieta, serena e tranquila, só com o dedinho erguido, tipo,
Depois dele, minha vez, estou esperando. E quando ele terminou de esbravejar, eu falei, sua vez. Essa irmã assim, na lata, direto ela disparou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem quase endemoniou. Parece que uma coisa tinha entrado dentro dele. Eu estou falando que é louco, que estava. Ele começa a gritar o nome dos filhos, fulano, Beltrano, eu tenho testemunho, você vai ver. Eu falei, calma, calma, agora é a vez dela. Aí virei e falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te falar uma coisa. Até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. A senhora pode até não ser aquelas donas que além de querer que o marido vá junto ao supermercado, ainda quer discutir a relação em público empurrando o carrinho, que tem dessa. A senhora pode até não ser dessa. Mas só dizer que nunca, em quase 20 anos, nem uma vezinha sequer, quis que ele fosse junto. Está difícil para mim engolir isso. Eu falei, vou te dar 2 chances. Ou a senhora reformula, ou se explica. Aí diz, vou explicar. E ela olhou para mim e diz, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E foi tão profundo que eu fiquei com essa cara de paisagem, como um de vocês estão me olhando. Eu fazia de conta assim que eu entendi, porque até entendi um pouco, mas não entendi tudo. Eu falei, sei, mas a irmã pode explicar um pouco mais. Ela falou, posso. Pastor, para ele ir no supermercado do jeito que foi, eu não quero que vá nunca mais. Com a cara emburrada de quem está desgostoso, queria estar em qualquer outro lugar do planeta do que ali. Olhando para o relógio, comentando verbal e não verbalmente que está demorando. Ela falou, pastor, eu ficava imaginando, meu marido deve ter feito algo de errado. E para se punir, ele auto-infligiu a ida ao supermercado. Então assim, parece que ele estava se punindo de algo para estar lá comigo. Ela falou, ele está bravo comigo, mas eu amo esse homem. Mas para ir do jeito que foi, não quero que vá nunca mais. Então eu recuso a concordar quando ele disse que eu queria que ele fosse. Eu nunca quis que essa casca do lado de fora fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. Se ele não consegue querer ir, que não vá nunca mais. Eu olhei para ele e falei, velho, difícil admitir isso, mas ela está certa. Essa foi a história do supermercado. Agora eu estou lá esse dia chorando, o Espírito Santo disse, você parece aquele homem do supermercado. Por quê, irmão? Eu decidi que eu leria a Bíblia em 2008 muitas vezes. E eu fiz aquela conta. 1189 capítulos, vezes muitas vezes, são muitos milhares de capítulos. Como é que eu pago a conta? Dividi em cotas diárias. O tanto que eu tinha lido isso. Não dava para ler só no devocional da manhã. Então às vezes chegava em casa 10, 10h30, 11 da noite, às vezes mais tarde, depois de uma agenda de administração, e lá ia eu ler a Bíblia. Só que às vezes era 2, teve ocasião de chegar 2h30, quase 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia. Mas eu tinha que pagar a conta. Porque se não pagasse a conta e acumulasse, no outro dia ficaria impossível. E chegou o momento onde eu parecia o homem do supermercado, lendo a Bíblia aos montes, mas com a cara de quem diz, estou me auto-punindo por alguma coisa. Porque naquele momento aquilo já não era mais prazer. Era mera e simplesmente uma determinação de quebrar um recorde para se orgulhar depois, sem o interesse que a pessoa por trás da letra espera que nós tenhamos nele. E naquela hora o Senhor falou para mim, não, você só está quebrando seus recordes. Você não chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. Irmão, pense em algo que mudou significativamente, profundamente a minha relação com Deus. Agora, por favor, não distorça o que eu estou falando, que sempre tem um crente que tem o dom de distorcer o que os outros falam. Um dia, eu vi um falando todo dia, não, Subirá falou que não tem mais que jejuar, tem que ler a Bíblia, não tem que orar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a performance religiosa não pode substituir o desejo, a paixão. Agora, se o desejo e a paixão te levar a ter como efeito colateral a performance, ok, ela está no lugar certo. Enquanto de vez em quando os crentes dizem, pastor, eu não consigo não orar. Como é que tem crente que não ora? Outro dia um falou para mim, pastor, como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não consigo viver sem o relacionamento com a palavra. E um dia desse achei um que me surpreendeu com a frase que eu não tinha ouvido ainda. Eu falei, pastor, eu estou com fome de jejuar. Falei, essa é nova para mim. Normalmente é o jejum que deixa a gente com fome. E não a pessoa que tem fome de jejuar. Mas quando você está num lugar, querido, onde o coração está aceso e ele começa a desejar mais, a coisa começa a mudar. Deixa eu te explicar algo importante. Você sabe para que você existe? Você sabe qual a razão da sua existência? Irmão, eu já li e estudei muita coisa na literatura cristã, na teologia. Mas nunca o propósito da minha existência ficou tão claro como há 10 anos atrás, enquanto Deus me confrontava e me corrigia. Ele me levou a um texto que eu nunca tinha nem prestado atenção nele. Eu quero que você leia comigo, porque pode ser que você, como eu, não tenha prestado atenção nele. Atos capítulo 17, versículos 26 e 27. Enquanto você localiza o texto, eu quero dar um pano de fundo.
Porque o apóstolo Paulo está pregando em nada mais, nada menos do que Atenas, que não era só a capital da Grécia. O mundo daqueles dias era dominado pelo Império Romano. Mas o império que dominou o mundo antes de Roma foi a Grécia de Alexandre o Grande. E a Grécia de Alexandre não apenas demonstrou um poderio militar e econômico incomum, mas ele tinha uma visão, que era a helenização. Era espalhar a cultura, não só a língua, o pensamento grego. Eles valorizavam muito o conhecimento e uma diversidade de coisas. E isso foi promovido. Nós podemos dizer que Atenas era ainda, apesar de não ser a capital do governo mundial, era ainda a capital pensante, por assim dizer, do planeta. Era um dos maiores palcos da filosofia que o mundo já teve até hoje. Você não estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Talvez em nenhum outro metro quadrado da Terra se questionou tanto quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, como em Atenas. É nesse lugar que Paulo está pregando. É para aquele tipo de gente que pensa dessa forma. E aí ele pega um gancho de um altar ao Deus desconhecido, um elemento de curiosidade, falou, vou explicar para vocês quem é. E ele começa a apresentar o Deus vivo e verdadeiro. E nesse momento da mensagem, ele se refere a esse Deus como o Criador. Olha o que ele diz, Atos 17, 26. De um só, uma clara referência a Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Porque de um Deus fez todos nós. Porque de um Deus fez uma raça. Porque Deus colocou a raça e a estabeleceu na terra com limites e tempos específicos. O versículo 27 começa com para, que é o indicativo de propósito. Ele diz assim, para buscarem a Deus. Irmão, eu e você existimos, a humanidade existe com um propósito, buscar Deus. Vira para alguém ao seu lado, talvez te dê um livro de presente no final da reunião. Fala para ele, você existe para buscar Deus. Para não fazer acepção de pessoas, fala para o outro, você também existe para buscar Deus. Agora vamos continuar no texto de Atos 17, 27, ele diz assim, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. O Deus que criou o homem para buscá-lo diz, se porventura tateando posso achar. Bom, quem que procura tateando, apalpando? Quem está desprovido de visão. Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, acabou a luz. Os primeiros, os mais rápidos nisso, foram os adolescentes, porque a gente nem está treinado nisso. Enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular, acenderam as lanternas. Assunto resolvido. Para a minha geração não era assim. Quando acabava a luz, dava um blackout, lá ia nós apalpar as gavetas para achar onde é que está a bendita vela e a caixa de fósforo. E como que a gente procura no escuro sem enxergar? Tateando, apalpando. Quando a Bíblia diz para se porventura tateando pudesse achar, Paulo está dizendo, Deus sabia que o homem criado viria a entrar na cegueira espiritual do pecado, mas esperava que ele usasse o pouco recurso que tivesse, mesmo na sua limitação, para tentar encontrar Deus. E o mesmo texto que diz que Deus esperava que a gente buscasse no escuro, nas trevas, apalpando. E muitos de vocês estão aqui batendo em muitas portas antes de encontrar o Senhor Jesus. Mas havia um anseio. Foi esse mesmo anseio que acabou te levando a encontrá-lo. Mas o texto também diz que ele não está longe de cada um de nós. Eu não consigo olhar nesse texto e não pensar na história, bem alimentada hoje pela música do Brunão, de quando meus filhos eram bem pequenininhos, um tiquinho de gente. E que a gente brincava com esse negócio de esconder. Mas eles não queriam só esconder para eu achar. Eles queriam que eu escondesse para achá-los. Mas é lógico que eles não davam conta, porque eram uns toquinhos de gente, ainda não estava naquela fase de criança tão esperta, de eu esconder muito bem, a brincadeira não teria graça. Então o que eu fazia, eu facilitava. Eu me lembro de ocasiões que eu ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada, com o corpo todo para fora. E daqui a pouco vinha Israel, a Alissa veio 3 anos depois, a gente não brincava essas mesmas brincadeiras na mesma época com os dois, mas eu lembro que lá vinha um deles, um daquele truquinho de gente, levantava a almofada e dizia, achei. E eu sorria de volta, mas eu tinha vontade de dizer, quem não acharia uma criatura com o corpo todo para fora da almofada? Mas a ideia não era dificultar, a ideia era facilitar. Às vezes me escondia atrás da cortina. Gente, já não sou pequeno hoje, mas imagina que eu já pesei quase 50 quilos a mais. Nenhum magro profissional esconde atrás da cortina, o que dizer de um camarada mais próspero. E é lógico, eu estava lá porque eu queria que eles me achassem. Às vezes ficava com o pé bem para fora, com a cabeça, além da saliência abdominal.
Um dia eu lembro que eu me escondi entre a cortina e o forro, que era quase transparente. E eu lembro da minha filha menorzinha cutucando Israel. Ele está ali. Eu tinha vontade de dizer, eu estou te vendo e eu estou te ouvindo. Mas é lógico que eu não falava, porque a graça era que eles achassem. Deus criou a mim e a você, cada um de nós, para que nós o buscássemos. E diz, eu não estou longe. Por que ele não estava longe? Porque como ele disse através do profeta, serei achado de vós. Esse era o desejo. Vocês estão limitados para procurar, mas por um lado eu também não vou dificultar, eu vou facilitar. Agora, o Deus que nos criou para buscá-lo, estabeleceu um padrão para que essa busca funcione. E nunca eu tinha entendido isso com tanta clareza até 10 anos atrás. Qual é o padrão? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Vamos lá, gente, tenho certeza que você conhece esse texto. Se não, pega a carona e vai imitando o vizinho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nos criou para buscá-lo, não vai dificultar, mas essa busca só funciona se nós colocarmos todo o nosso coração nela, se nós colocarmos tudo de nós nela. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu e você entendemos o propósito, nós vamos tentar compreender não só então o que Deus espera, mas alguns problemas que nós vamos enfrentar no meio do caminho. Ao que eu e você precisamos entender que Deus não quer nada do que a gente possa oferecer, Ele nos quer. Jesus nunca disse que o Pai procura adoração. Jesus disse que o Pai procura adoradores. Ele nunca quis a sua adoração, o seu culto. O que Ele queria era você. Adoração é o meio através do qual você vai a Ele. Por que a gente tem que falar esse tipo de coisa? Porque com a oferta não é diferente. Deus nunca esteve atrás da sua oferta. Ele espera que a oferta seja apenas um caminho através do qual, numa área onde há tanta concorrência com o senhorio dele, você mostra o seu interesse por ele e o quanto você o valoriza. Tanto que normalmente na Bíblia, eu mencionei isso hoje de manhã, você não vai ver Deus dizendo que aceitou a oferta, normalmente é o ofertante. Malaquias 1:9, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Gênesis 4, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, sempre o ofertante primeiro, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Por que eu estou falando isso? Vamos tentar entender o que é que o diabo queria quando bagunçou as coisas no coração de Ananias em Atos 5. Porque o apóstolo Pedro se coloca diante de Ananias e diz, por que encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Primeira coisa, ele diz, quem começou esse trabalho no seu coração foi o Espírito Santo. Mas está dizendo, Ananias, você deixou o miserável do Satanás entrar e abortar o processo. Alguém diz que você pode perceber o quanto algo é importante para Deus, pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Então vamos lá, família é importante para Deus? Dá uma olhada na bagunça do lado de fora. Pureza sexual é importante para Deus? Dá uma olhada do lado de fora. E você vai descobrir que o diabo não lutaria contra isso se não fosse importante. Agora, durante muito tempo eu achava que o que o diabo fez foi tentar roubar a oferta. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que o diabo não roubou a oferta. A Bíblia diz que Ananias reteve uma parte. Algumas traduções sugerem uma pequena parte, pela lógica. Você vende uma propriedade que tem um senso comum de entendimento e vai entregar 10% daquilo dizendo, não, eu fiz uma pechincha, uma promoção. Não cola. Eu quero imaginar que mais da metade daquele dinheiro entrou. Irmão, qualquer que fosse o valor daquela propriedade, e mesmo ela não sendo entregue inteira, ainda era uma boa oferta. E o diabo não impediu de que a boa oferta chegasse. Por que não? Porque o diabo sabe que Deus nunca esteve e nunca estará atrás da oferta. Então ele não precisava lutar contra a oferta. Era só macular a disposição de um coração de entrar em plena obediência a Deus, dizendo, o Senhor é mais importante do que o dinheiro, do que qualquer coisa, e nada concorre com o seu lugar. O diabo não estava tentando tirar a oferta. Ele estava tentando tirar essa entrega e essa devoção plena do coração. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, eu quero te mostrar uma ação maligna, não só por trás do que nós vemos em Ananias. Há vários indícios na Bíblia que nos ajudam a formar um padrão de que há uma estratégia maligna para tentar nos impedir de viver aquilo que Deus quer. Então, deixa eu te dar um exemplo. No Velho Testamento nós temos uma das maiores figuras de redenção, que é a saída da nação de Israel do Egito. Quando eles saem do cativeiro, no dia da Páscoa, é uma das maiores figuras de redenção que nós temos. Eles estavam na condição de escravos, debaixo da opressão de um tirano que era Faraó. Eu e você, antes da conversão, também estávamos na escravidão, debaixo de um tirano. Quando foi que eles saíram?
na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi morto, seu sangue foi derramado, e eles aplicam nos umbrais das portas. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em outras palavras, está dizendo, Cristo está para nós, como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. À medida que você vai olhando, quando eles saem daqui e chegam no Sinai, qual a declaração que Deus faz sobre os ex-escravos que agora são seu povo? A mesma declaração que Ele faz sobre nós, ex-escravos de Satanás, agora seu povo, em 1 de Pedro 2,9. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma repetição das mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Qual era o propósito dessa libertação no Velho Testamento? Qual era no Novo? A mesma. Aqui Moisés chega a Faraó, Êxodo 5, de 7 a 9, e diz, deixa meu povo ir para que me adore. Você pode repetir essa frase? Eu vou fazer o início da frase e você termina. Deixa meu povo ir para que me adore. Qual era o propósito da redenção? Não era só sair da escravidão e parar de sofrer. Não era só entrar em Canaã e ter a plenitude de bênção. Irmão, preste atenção. Assim como o Evangelho não tem como propósito maior libertar eu e você da opressão e escravidão e nem só nos levar a um lugar de bênção. É inevitável que essas coisas aconteçam porque elas são parte. Mas eu diria que elas são mais consequências do que propósito. Qual era o propósito? Não era nem a adoração em si, como falamos, mas a conexão de intimidade com Deus, que aconteceria depois. No Salmo 25, 14, Davi já sinaliza um relacionamento com Deus da velha aliança, que não parecia ser tão próximo. Ele, que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque captou algo desse relacionamento com Deus, diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, Deus nos criou, não apenas para que buscássemos, mas para que o encontrássemos e Ele desfrutasse de um relacionamento conosco. Eu brinco que desde que criou e estabeleceu o primeiro casal no Éden, Deus não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia, na viração, no sopro do dia, em algum momento, tinha hora certa, todo dia o Senhor ia visitá-los. E desde o início Deus estava dizendo, eu quero ter um relacionamento com vocês. Agora, se aqui nessa figura, deixa meu povo ir para que me adore ao propósito, nós temos um equivalente no Novo Testamento, sim. Lucas 1, ali pelo 74, 75, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizando, não só sobre seu filho seria o precursor, mas principalmente sobre o Messias e a nova aliança, ele diz assim, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O paralelo está todo aí. Por que eu tracei o paralelo? Porque quando Moisés diz a Faraó, deixa meu povo ir para que me adore, qual a resposta de Faraó? Um tipo de Satanás. No texto você vai ver que Faraó diz assim, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de trabalho, vamos encher eles de serviço, vamos encher eles de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Esse time que está ganhando não se mexe, é um ditado verdadeiro, acho que o diabo deve ter lançado mão dele. E diz, está funcionando há tanto tempo, para que mudar? Há 10 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração, você ainda não entendeu o que é desejar mais. Você ainda não entendeu isso, porque não entende o quanto eu desejo estar com vocês. E você ainda não entendeu o que te atrapalha de estar nesse lugar. Durante muito tempo, quando as pessoas me perguntavam, qual o seu maior inimigo? Eu dizia, o pecado. Um dia alguém falou, não é o diabo não? Eu falei, não. Mas a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. Eu falei, exatamente, se eu não dou lugar, ele não pode nada, ele não é uma ameaça. Mas se eu pecar, eu dou espaço, eu dou lugar para ele. Então, meu maior inimigo não é nem o diabo, é o pecado. Naquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse, você não está errado quando olha para o pecado como inimigo. Você está errado quando acredita que ele é seu único inimigo. O Senhor diz, há um outro inimigo tão sutil quanto, aliado do pecado, que pode te arrastar para lá sem que você perceba. Porque ele não vem com cara de inimigo. E foi naquele dia que pela primeira vez Deus me fez perceber e entender o que eu quero classificar aqui de distrações. Muitas vezes alguns crentes tropeçam e são vencidos pelos laços do pecado. Esse é um inimigo? É. Nós temos que vigiar, claro, Jesus nos ensinou a orar diariamente, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Mas não é a única área onde nós somos vencidos. Tem alguns crentes com a capacidade de dizer não ao pecado que estão caindo nas distrações. Em Lucas 14, de 15 a 20, Jesus fala de um banquete sendo preparado. Banquete na Bíblia fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Não é comer só para renovar as forças.
E quando esse banquete, ele está fazendo alusão ao reino, foi preparado, as pessoas já tinham sido convidadas, notificadas de que quando o banquete estivesse pronto, seriam chamados. Quando chega a hora, e elas são finalmente chamadas para o banquete, Jesus fala que começa a apresentar escusas ou desculpas. 3 delas são destacadas por Jesus. Se você olhar para cada uma delas, nenhuma delas é o que a gente poderia chamar de uma coisa ruim. Nenhuma delas é o que a gente poderia classificar como errado em si. O primeiro diz, comprei um campo, não posso ir. Rogo-te que me dês por escusado ou desculpado. Irmão, aquisição de uma propriedade. Alguns de vocês acham que é ruim? Nunca vi em quase 25 anos de pastorado um crente chegar e dizer, passou coisa terrível, comprei a casa própria. Quem é que reclama de uma coisa dessa? O camarada chega, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E nenhum de nós vai olhar e achar que é algo ruim, porque não é algo ruim. O problema é que essa coisa que é boa e não ruim, ela pode ocupar um lugar errado na nossa vida. O segundo chega e diz, comprei 5 juntas de bois, tenho que experimentá-los, não posso ir. Para quem vivia na época, querido, da lavoura não como negócio, como sustento pessoal. 5 juntas de bois, 10 bois, uma força bruta para arar, para colher, significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dos ganhos. Eu não consigo imaginar alguém reclamando, dizer, pois é, estou vendendo esse mês 5 vezes mais. Aumentou a produtividade, o cliente vai chegar que nem o outro da casa própria, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Se for uma versão mais pentecostal, ainda vai dizer, é para glorificar de pé, igreja. A terceira, desculpa, não dá para falar mal das 2 primeiras, da terceira menos ainda, porque a ideia é criação de Deus. O terceiro diz, casei-me, portanto não posso ir. Irmão, a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus foi meu casamento. E eu oro por aqueles de vocês que não foram redimidos ainda. Não dá para dizer que o casamento é ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é a forma como alguns tratam o casamento. Mas o casamento, irmão, no plano e no projeto de Deus, é uma coisa fantástica. Mas até isso que é plano e projeto de Deus, desejo de Deus para nós. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, dizei, às vezes na hora de se consagrar desimpedidamente, você pode se distrair nessa coisa boa que Deus te deu. Naquele dia Deus começou a abrir meus olhos para esse elemento da distração. O que é a distração? Diferente do pecado, onde nós estamos ferindo ao Senhor Jesus, os seus valores, a sua ordem, a distração a gente não percebe o perigo. Por quê? São coisas boas, mas porque são boas vão se tornando tão importantes na nossa vida, que começam a concorrer em nível de importância com o lugar que ele tem. E começam a tirar nossa atenção dele. E começam a tirar o nosso foco dele. Eu gosto muito de uma frase, principalmente desses 10 anos para cá, do famoso escritor C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele arremata dizendo que ele não pode ser de moderada importância. E alguns de nós temos vivido um cristianismo e um Cristo moderadamente importante. Muitas vezes, querido, nós não temos noção de que esse nível de valor está permeando nossa mente. Você quer ver uma que eu ouço os crentes falar para todo lado do Brasil inteiro? Pensa num negócio que me tira do sério. É quando eu ouço essa frase. Alguém falando de um não convertido ainda diz, fulano é uma bênção, só falta Jesus. Conversa é essa? Jesus agora é um acessóriozinho qualquer, que quase não faz diferença para você olhar para o fulano e dizer, é só isso, com esse pouquinho de nada, estava bom. Irmão, se falta Jesus, falta tudo. Que conversa é essa que só falta Jesus? Agora, nós não percebemos, mas às vezes nós estamos olhando e dizendo, tem valores familiares, são coisas louváveis. E daí? Onde que ele vai chegar com essas coisas louváveis sem Jesus? Mas nós não percebemos que há uma reprogramação lenta da nossa mente no que diz respeito à forma e à maneira como nós olhamos para o Senhor Jesus. Eu citei uma frase hoje de manhã, de Stanley Jones, um missionário metodista que serviu na Índia por cerca de 50 anos. Um dos lugares que até hoje você enfrenta muita perseguição religiosa. Stanley Jones disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. E eu acredito que nossa geração da liberdade, nossa cultura e sociedade da liberdade cristã, não percebe esse inimigo silencioso tentando rebaixar a importância e o valor que o Senhor Jesus deveria ter nas nossas vidas. Um dia desse estava chorando diante de Deus, falei, Senhor, a igreja cresce, nós nunca tivemos os números na igreja brasileira que nós temos hoje.
mas o número de missionários atendendo a um chamado para o Senhor não cresce proporcional, está muito aquém. O que está acontecendo? Eu lembro que o Espírito Santo falou assim comigo: vidas valiosas demais. Eu na hora não conseguia entender aquilo, de repente a ficha caiu. Eu lembrei de Paulo dizendo: em nada tenho a minha vida como valiosa ou preciosa, dependendo da versão, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Cristo Jesus, nosso Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Há pessoas que, como Paulo, entraram num nível de devoção, de paixão, de conexão tão profunda com o Senhor Jesus, que diz: até minha vida perdeu importância. Nós precisamos chegar a esse lugar onde Ele é tão importante, que não há concorrência, não há distrações, não há nada que nos afaste dEle. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente começa a perceber isso, e entender que há uma armadilha tentando nos manter longe desse lugar, a nossa conduta pode ser diferente. E sabe, querido, às vezes as motivações são boas. Lucas 10, de 38 a 42, fala de Jesus na casa de Marta e Maria em Betânia. A gente normalmente fala mal da Marta, que Maria estava aos pés de Jesus, Marta trabalhando. Mas a pergunta é: se você receber Jesus na sua casa, o Jesus de carne e osso, você ia tratar Ele de qualquer forma? Irmão, quando eu era recém-casado, fiz uma brincadeira com a minha esposa que eu me arrependo até hoje. Ela continuava, quando casamos, fazendo a faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar com o sustento, e ainda me ajudava nas coisas do ministério à noite. Falei: amor, não é justo você, com esse ritmo, me ajudando, além de estar estudando, ficar com as tarefas domésticas. Falei: se você tiver paciência de me ensinar algumas coisas, menos passar roupa. Eu fiz um pacto pré-nupcial que eu não passaria roupa. Eu falei: isso eu terceirizo. Falei: no resto eu estou disposto a te ajudar. Eu cozinho, eu lavo roupa com você, nós vamos tentar fazer essa parceria. E um dia eu consegui chegar um pouquinho, nosso horário de almoço era muito curto, entre a chegada dela da faculdade e ir para o trabalho. E eu consegui chegar um pouco mais cedo. E parece que minha esposa teve uma intuição, a gente não tinha celular naquela época. De repente toca o finado telefone fixo da sala. E eu atendo o telefone fixo, aquela ligaçãozinha cobrar que os antigos conhecem, porque minha mulher estava ligando do finado orelhão, ou telefone público. E quando eu atendo, ela falou: ai, que bom que você está em casa, tive uma intuição que você ia chegar antes de mim. Você pode tirar tal coisa do freezer, tal coisa da geladeira, porque o tempo para preparar o almoço é curto. Falei: amor, esquece a sua preocupação com o almoço. Eu enxuguei meu tempo para chegar cedo, porque quem vai cozinhar hoje sou eu. Eu não sei o que passou na cabeça dela. Eu acho que por algum momento ela imaginou o Masterchef dentro de casa. E ela, uau, ela empolgada. Falou: e o que teremos por cardápio? A gente nem usava essa palavra cardápio. Mas eu empolgado, olhei em cima da mesa que eu separei e falei para ela no telefone: massa com peixe. Ela, uau, e desligou. Desligou antes que desse tempo de eu explicar, irmão, que era um miojo e uma lata de sardinha. Aí eu pensei: agora? Eu fiquei imaginando a expectativa da minha mulher. Não tem um celular para ligar e dizer: ei, calma, calma, você empolgou, desligou antes da hora. Não tinha. Eu pensei: meu Deus, a expectativa vai vir lá em cima, vai colidir com a realidade, vai dar ruim. Eu fiquei até orando, falei: Deus, me ajuda essa ideia. Essa era uma brincadeira que eu achei que ia dar tempo de terminar. Aí antes dela chegar, me deu uma ideia, peguei um resto de mussarela, cobri a macarronada que eu fiz, dei uma esquentadinha para o queijo derreter e cobri o resto. Peguei um ketchup, desenhei um coração vermelho assim para tentar amenizar. Eu lembro quando ela entrou assim, ela... Primeiro empolgou com o desenho, mas daqui a pouco ela começa a rodear. O que é que tem aí? Eu falei: almoço, amor. Aí ela levantou, eu falei: isso é um miojo com sardinha. Eu falei: vai dizer que miojo não é massa e sardinha não é peixe? Mas, irmão, pensa numa brincadeira que rendeu. Por que eu estou dizendo isso? É nunca, se Jesus tivesse vindo em casa, eu ia dar esse tipo de massa com peixe para ele. A gente fala mal da Marta, irmão, mas dá para entender a motivação dela. A motivação era boa. Ela queria agradar e honrar Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas quem já descobriu que para agradar os outros, você tem que descobrir o que ele quer e não o que você acha que ele quer? No início do meu ministério pastoral, fui fazer uma visita com a minha esposa na casa de um casal da igreja. Disseram: pastor, nós queremos te honrar, vamos te preparar um jantar maravilhoso. E eu fui. Quando descemos do carro no portão da casa, minha mulher, que tem um faro aguçado, sentiu o cheiro do único prato que existe na face da terra, que ela não é que ela não gosta, ela não consegue comer: dobradinha. Ela disse: está cheirando dobradinha. Eu falei: não estou sentindo nada. Ela falou: eu estou. Aí nós vamos entrando, portão adentro, chegando perto da porta da casa. Eu falei: estou sentindo um pouco.
ela me olhou com a cara de desespero. E antes que desse tempo de nós falar qualquer coisa, a porta abriu. Irmão, que bom que vocês chegaram. Pastor do céu, preparei uma dobradinha daquelas. Eu falei, irmão, eu vou falar para você. Minha mulher pode brigar comigo, mas se eu não falar, ela também briga comigo. Alguma coisa não dá bem depois. Falei, eu não vou deixar ela querer agradar vocês e passar mal. É o único prato na face da terra que minha mulher não consegue comer. Vai ser difícil para ela entrar aqui. Falei, abre essas janelas todas agora. E pelo amor de Deus, me diga que tem outro prato. Ele falou, pior que não. Eu falei, mas tem que ter um resto de almoço sobre. Não, pastor, a gente não almoça em casa. A gente almoça fora, só fizemos isso. Um pedaço de pão. Não. Eu lembro da minha mulher comendo só arrozinho branco. Você não preocupa não, preocupa não. E eles com a cara de taxa. Irmão, você quer agradar alguém? Tente descobrir o que essa pessoa quer. Porque senão você fica ralando que nem um louco e acaba não agradando. A motivação de Marta era boa. Na verdade, ela ficou indignada com o irmão. Imagino, a Bíblia não fala isso, imagina ela passando por trás de Jesus, dando sinal para Maria. Vem me ajudar. E Maria fazia que nem alguns de vocês, quando o irmão do lado fala que vai dar o livro de presente. Finge que não é com ele, que não está ouvindo. Marta perdeu a paciência. E ela vai em Jesus falando de um jeito, irmão, você não precisa de revelação. Um dia visitei uma família, quando saí do almoço, abracei o dono da casa que me acompanhava para o carro, falei que era um gabinete com você essa semana. É mesmo, pastor? Do que nós vamos falar? Falei, do estado do seu casamento. Deus revelou. Falei, pior que não, foi você, cabeção. O que eu fiz? Nós combinamos maquiar isso o máximo possível. Falei, pois é, a hora que eu entrei na cozinha, está você e sua mulher, a 2 metros, talvez 2,5 metros de distância, não dá 3, conversando através do filho de 6 anos de vocês no meio. Eu peguei a cena onde você dizia, menino, diz para sua mãe. Falei, a mulher está na sua frente, por que é que você não fala com ela? Mas está mandando um recado pelo menino. Menino, diz para sua mãe, pior que a mãe do lado de cá. Menino, diz para o seu pai. Eu tinha vontade de dizer, arranca o menino daí, se resolva vocês. Você sabe, pela dinâmica familiar, que o negócio está azedo. Quando Marta chega em Jesus e diz, Senhor, diz a minha irmã, a irmã está na frente, mas ela finge que não está ali. Diz a minha irmã que me ajude. Eu acho que ela pensava, Jesus é correto, coerente. Ele vai ficar do meu lado. Aí Jesus responde assim, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguida. Em todas as 7, ele vai tratar de uma crise. Eu acho que se Marta entendesse isso, já tinha gelado a espinha dela só de ouvir Marta, Marta. Acho que ela pensaria, deu ruim. Aí Jesus diz, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Agora preste atenção, irmão. Não é qualquer pessoa falando isso. Eu conheço gente que está pagando uma fortuna para os coaches dizer para ele o que é não é importante. Eu não estou falando contra. Fico feliz que ainda esteja pagando caro, mas organizando suas vidas. Ok? Mas pensa no coach que tinha que ser ouvido. Pensa no organizador de tempo e valores que tinha que ser ouvido. Está ali o verbo encarnado dizendo poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Jesus está dizendo, no final das contas, a geração de meus pais dizia, no frigir dos ovos. Eu nunca entendi direito o que era isso. Eu acho que era um finalmente, no final das contas. Pouca coisa são necessárias, mas só uma importa. E aí ele vira para Marta e diz, sua irmã Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Sabe o que ele está dizendo? Essa é uma coisa. Eu não estou dizendo, irmão, para você descompensar, não trabalha mais, não come mais, vive tranquilo, não é isso. Agora, como nós podemos afirmar que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida e não ter tempo para Ele? Não é uma contradição isso? Aliás, nós somos a geração do planeta que mais tinha que ter tempo sobrando. Porque as facilidades de hoje são imensas. Jesus fala com a mulher samaritana que foi buscar água de longe no poço. Irmão, há pouco tempo atrás no Brasil, nós tínhamos, e ainda temos em lugares do sertão, a realidade do lata d'água na cabeça. A pessoa pedia um tempão para buscar água, um tempão para trazer, acho que dava até desgosto de consumir. Porque acho que a pessoa pensava, não vou nem tomar banho direito para não ter que dar outra viagem dessa. A gente ligou a água, a torneira, a água está lá. Você olha na Bíblia, quando a turma ia preparar um alimento, uma comida, eles não tinham nada pré-pronto, industrializado, pré-preparado. Aí você vê textos, fulano foi lá, pegou um animal, matou o animal, esfolou o animal, cortou o animal, temperou o animal, até acender o fogo deles demorava.
A Bíblia diz em Atos 10 que Pedro está com fome. Os irmãos falam, nós vamos preparar uma refeição. Pedro diz, vou orar. Não adiantava ficar lá na cozinha esperando não, que nem algum de nós. Está pronto, está pronto, está pronto. Aliás, falando de Pedro em Atos 10. Pedro está na cidade de Jope e recebe um convite para ir em Cesareia Marítima. Na costa do Mediterrâneo, são 60 quilômetros. A Bíblia diz que os caras que Cornélio mandou buscá-lo, gastaram 2 dias para chegar. E depois Pedro os recebe, eles dormem lá, no dia seguinte Pedro vai com eles 2 dias caminhando. 30 quilômetros por dia a pé. Qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros a pé num dia? Eu nunca. 2 dias para fazer esses 60 quilômetros. Em janeiro agora eu estava com a equipe gravando nosso programa No Caminho da Palavra, que a ideia é falar de Bíblia, onde aconteceu. E nós saímos da mesma Jope, fomos para a mesma Cesareia de van, 40 e poucos minutos. Eu imagino Pedro lá no céu, olhando esse negócio, falando para Deus, não é justo não. Imagina ele olhando para Jesus 2 dias, para pegar para o Cornélio 2 dias, andando 30 quilômetros por dia. O Subirá vai sentado, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor, chega em 40 minutos. Irmão, só nesse episódio eu ganhei 2 dias, comparando minha vida com a de Pedro, só nesse. E o resto? Wesley, há pouco tempo atrás, ainda viajava no lombo de um cavalo. Irmão, eu prego hoje no norte e nordeste do Brasil. Domingo de manhã, já estou pregando para a minha igreja em Curitiba. Porque nós temos facilidade de transporte, de comunicação, de locomoção. Tudo. Nós éramos para ser a geração que mais tinha que conseguir fazer sobrar tempo. Mas sabe qual é o problema? Quanto menos tempo precisa de uma coisa, mais coisa a gente arruma para fazer. E como disse um certo pregador anos atrás, o bom das redes sociais é que quando os crentes estiverem diante do tribunal de Cristo, aquela desculpa de não tinha tempo para orar não vai colar. Porque vai dizer, mas crente, todo dia tu gastava tanto tempo naquela miséria da rede social e não tinha tempo para orar. Só que nenhum de nós acorda uma manhã pensando, o que é que eu posso fazer para sabotar o relacionamento com Deus? O que é que eu posso fazer para a coisa dar errado em vez de melhorar? Não é assim, a gente só se distrai. Mas quando Jesus diz vigia, ele não está falando só de pecado. Ele diz, fica ligado, preste atenção, até para que você não se distraia. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor falou ao meu coração. E disse, você lembra daquela história do videogame do seu filho? Falei, lembro. Meu filho, se Deus falou isso 10 anos atrás, deve ter acontecido há uns 11, 12 anos atrás. PlayStation 2 era novidade na época. E um dia eu chego em casa com o PlayStation 2. Meu filho, hoje adulto, na época, seus 8, 9 anos, irmão, ele surtou. Não é que ele ficou feliz. Ficar feliz é pouco, ele surtou. Ele corria, ele gritava, jogava no chão, se esperneava, me abraçava, me beijava, segurava meu rosto. Esse é o melhor pai do mundo. E, gente, eu mesmo fiquei, uau, acertei esse presente. E eu fiquei feliz de ver a felicidade do menino. Só que bastou alguns dias para eu começar a ficar com raiva daquele videogame. Porque eu perdi meu filho por videogame. Eu tinha um ritual quando eu chegava de viagem. Eu tenho passado, nos últimos 15 anos, em média, 3 dias por semana fora. E quando eu chegava, a gente já tinha um ritual. Eles estavam me esperando. Abria a porta, os dois corriam para cima de mim. A gente começava a pular, brincar, rolar. Começava ali o nosso tempo de família. Desde o bendito videogame, eu abria a porta e estava lá só a Alice. Israel não estava mais. Eu fazia festa com ela, daqui a pouco, Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a frase, passar de fase. O irmão falou, pastor, ora por mim, que no ministério eu sinto que eu vou passar de fase. Falei, arruma outra coisa para me dizer. Um dia eu fiquei com vontade de jogar aquele videogame pela janela. Aí você fica perguntando quem é mais imaturo, o pai ou o filho. Mas porque eu pensei, falei, esse negócio era para deixar ele feliz e conectar ele comigo. Não era para roubar ele de mim. O Espírito Santo disse, você lembra daquele sentimento? Lembro. E ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Mas muitas vezes Ele tem nos abençoado. E nós deixamos que as próprias bênçãos, com as quais a gente fica tão empolgado, feliz e contente, nos distraia dele. Gênesis 9, 20 e 21 diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Você lê só essas 2 frases, você não pensa que tem muita coisa para dizer. Mas para os povos antigos do Oriente, todos eles, você, na antropologia vai ver que isso é quase sem exceção. Quando chegava o momento da colheita, eles celebravam alguma divindade.
Quando Deus instituiu a festa das primícias, era celebrar a colheita diante dele. Mas os povos pagãos celebravam os falsos deuses, os ídolos, mas todos eles, ou era um Deus de fertilidade, isso, aquilo, cultuavam alguém na hora da colheita. A Bíblia diz, Noé plantou uma vinha, colheu o seu fruto. É implícito na mentalidade dos povos antigos, que teve festa e celebração. E na festa de gratidão ao Deus que o abençoou, Noé se embriagou com o fruto da própria bênção. Deixa eu dizer uma coisa, já que tem muita moçada aqui. Eu amo ver o que Deus faz no coração dos jovens e adolescentes. Essa turma incendiada, que tem a capacidade de incendiar o resto da igreja. Mas alguma coisa acontece. Depois que eles vão para a universidade, casam e passam a exercer profissão. Porque a maioria perde o fogo. E aí eu fico pensando, não são exatamente essas 3 desculpas que Jesus falou? Produtividade na profissão, aquisições decorrentes dela, casamento e formação de família. Muitos de nós, irmão, não desviamos, mas perdemos o fogo e a paixão, acomodados com bênçãos que Ele nos deu e que nos distraíram dele. Há um grito do coração de Deus nos chamando de volta. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá um instante. Eu gosto muito de estudar as histórias de avivamento, os homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus. É difícil às vezes achar o que eles têm em comum. Não é gênero, que tem hora que é homem, tem hora que é mulher. Não é posição social, que tem gente que era pobre, tem gente que era rica. Não é o nível cultural dos estudos, o que Deus usa do mais cabeção ao mais ignorante. Uma das poucas coisas em comum que você vai achar nos homens e mulheres que escreveram história na sua geração é paixão pelo Senhor. E quando eu falo de paixão, não é essa deterioração que você conhece, esse amor intenso, é o que queima no nosso coração por Ele. Wesley costumava dizer que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Alguns anos atrás, eu já era casado, meu filho Israel era ainda pequeno, literalmente nas fraldas. Eu cheguei na casa dos meus pais, com aquele e ele, Alice nem tinha nascido ainda. Entrei no quarto que eu dividi com os meus irmãos quando era garoto, deixei as coisas e saí. Conversamos bastante, almoçamos. Depois do almoço, Kelly me pede para voltar no quarto pegar alguma coisa. Eu acho que era uma fralda para trocar o Israel. Eu já tinha entrado lá antes. Não senti nada, mas nesse momento, quando eu voltei e abri a porta, eu coloquei os olhos, no ângulo que eu abri a porta, eu coloquei os olhos primeiro no cantinho do quarto, onde por muitos anos na minha adolescência, eu ficava trancado em oração. Eu trabalhei durante um tempo num banco, eu entrava meio-dia, saía entre 6 e 7, ia direto para a aula. Mas eu protegi minhas manhãs. Se tivesse que fazer trabalho para a escola, era de madrugada. Todo dia, pelo menos das 7 às 11 da manhã, que era o horário limite de eu sair para o banco. Eu ficava trancado naquele quarto orando. Fiquei muito tempo enfiado e trancado naquele quarto. E a hora que eu abro, o lugar onde eu coloquei os olhos era aquele cantinho que eu ficava ajoelhado. Eu ainda estou segurando a porta, mas parece que aquilo disparou um gatilho na minha memória. E um filme começou a passar na minha mente. Parece que eu me via dia após dia, ajoelhado naquele lugar, buscando a Deus. De repente, eu baixo um pouco o olhar e eu vejo o tapete no meio do quarto. Daqueles que a geração de meus pais, minha mãe fazia de crochê com barbante. Reguei muito aquele tapete com lágrimas, ficava ali prostrado, orando e adorando. Eu desvio os olhos daquilo para o lado e enxergo a cama, onde quando eu cansava de ficar ajoelhado no chão duro ou deitado no chão duro, eu ia para aquela cama e erguia minhas mãos. Irmão, para onde eu olho eu estou lembrando coisas, um filme está passando na minha mente. E eu nem percebi, eu ainda estou segurando aquela maçaneta, eu não largo. Mas as lágrimas estão correndo grossas e quentes no meu rosto. Eu não ouvi naquele dia Deus me recriminando. Cabeção, porque você não ora antes, você não ora mais hoje como orava antes. Mas sabe o que me deu naquele dia? Aquela lembrança daquelas coisas me deu um senso de saudade. É como se toda a minha emoção ativada por aquela memória dissesse: meu amigo, como que você abriu mão dessa dimensão de relacionamento?
Por que eu estou dizendo isso? Muitos de nós não sabemos lidar com confronto. A gente não entende que é para o nosso bem. E a gente tem uma maneira de reagir. Tem crente que ouve uma mensagem, um confronto, de que a coisa não está boa, então nada está bom, nada presta. A gente não consegue separar as coisas. Jesus põe da igreja de Éfeso e diz, isso está bom, isso está bom, isso está bom, esse negócio aqui lá também está bom, mas isso aqui não. Vamos resolver esse, para ficar tudo bom. Mas às vezes a nossa reação é que nem a minha, se não está bom para você, quando é que vai estar? E deixa eu te dizer uma coisa, amar a Deus de todo o coração é o maior mandamento. Não é uma opção, é uma ordem. Agora, há uma maneira de lidar com a ordem. Eu tenho uma ordem de Deus como marido de amar minha esposa. Não é sugestão, Deus não disse, ó, se um dia acordar de mau humor, poder me dar uma força, fazer funcionar direito, isso não, é uma ordem de Deus. Agora eu fico pensando, nós vamos completar 23 anos de casados, se cada manhã que eu acordo do lado da Kelly, eu falasse para ela, eu amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu falasse, fazer o quê, né? Deus mandou, não tenho chance, não tenho opção mesmo. Então já que estamos aqui, vamos cumprir. Eu imagino que talvez a gente não estaria tanto tempo casado, ou se tivesse a coisa não estaria boa. Mas pastor, não é sua obrigação? É. Ela não sabe que é sua obrigação? Sabe. Mas ela espera que eu a ame não baseado no senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra a obrigação com senso de prazer. Você consegue entender isso? Sei que as mulheres melhor do que os homens. Deixa eu te dizer, querido, não é diferente com Deus. Naquele dia, quando o Espírito Santo falou comigo há 10 anos atrás, que eu parecia o homem do supermercado, ele me disse, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. E eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você, mas ele me fez entender algo naquele dia, na conversa com o anjo da igreja de Éfeso. Primeira coisa que ele diz, lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Não é por senso de obrigação. Você tem que me amar de todo o coração, o maior mandamento. Não, ele diz, lembra. Se você lembrar que o que a gente tinha era bom, você tem um motivo para querer voltar. Arrepende do que você perdeu e volta. Está dizendo, o projeto final é consertar. Por que eu estou dizendo esse lembra? Nada, quando eu leio esse texto bíblico de Jesus falando lembra, nada me faz entendê-lo melhor do que aquele dia segurando aquela maçaneta e lembrando todos aqueles encontros, naquela dimensão que eu tinha experimentado com Ele ali. E nessa noite, eu creio que Deus me trouxe para dizer a muitos de vocês, lembra de algo que você já teve e foi melhor do que está agora. Não para ficar se recriminando pelo que perdeu, para arrepender, mas para consertar. Irmão, Deus fará algo extraordinário na terra. Mas uma das primeiras coisas que Ele vai precisar consertar é o nível do nosso amor e do nosso desejo por Ele. Nós precisamos entrar num lugar onde Ele se torna tão importante, que nada, absolutamente nada, é tão importante como Ele. Nada vai valer mais para mim e para você do que o sorriso dele. O que leva alguém como José a recusar as propostas da mulher de Potifar. Ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Ele disse, você está maluca, mulher, se você acha que você é um prêmio que eu preciso. O meu prêmio está numa dimensão que você não compreende. Tem algo muito mais importante do que a gratificação que você acredita que pode me oferecer. Há um lugar onde nós entramos, que não só vai permitir que a relação com Ele seja mais íntima e intensa, mas vai nos proteger. Quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, eu vejo uma igreja que o que eles mais queriam e desejavam era o sorriso do rosto do Senhor. Eles topavam qualquer coisa, eles encaravam qualquer coisa, porque eles chegaram ao lugar onde nada mais importa. Esse é o lugar que está guardando a mim e a você. Feche seus olhos. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar a Tua palavra, terá sido só uma palestra, só um discurso. Nós precisamos e clamamos aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer dentro de cada um de nós. E o cumprimento do seu propósito nesse tempo e nessa hora. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que estão nos acompanhando à distância, essa transmissão ou gravação. Eu oro pelo toque poderoso e pessoal do Espírito Santo no coração de cada um deles. Ajuda-nos a entender o que podemos ter deixado ao longo do caminho. Ajuda-nos a entender, a melhorar não só
a performance religiosa, mas entender o que é o desejo de relacionamento profundo e corresponder contigo. Que a percepção do teu convite amoroso tome conta de cada um de nós, até que nós cheguemos ao lugar onde nada importe como o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Enquanto a canção é ministrada, eu quero que você fale com Deus do seu jeito. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz baixa, em voz alta. Mas coloque a sua vida diante de Deus. Eu sei que Deus está falando com você. Eu quero que você tenha liberdade de falar com Ele e permitir a graça e a mão dele sobre a sua vida. Pai, eu oro por um novo tempo de entendimento e de resposta ao Senhor. Eu oro que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Eu oro que ela não mexa só com a nossa razão, que ela possa ser aquela centelha que acende algo dentro de nós. Nós clamamos no nome de Jesus e te agradecemos teu insistente amor. O amor que te leva a continuar lutando para extrair o melhor de nós, a não só não abrir mão de nenhum de nós, mas de lutar para que esse relacionamento seja o mais íntimo, intenso e profundo. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos. Nós clamamos graça, favor e misericórdia essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.